Eu queria agora enfocar um tempo maior para um lado muito importante, é, que é sobre umas notícias que surgiram ontem, de vários prints, de várias publicações, sobre várias pessoas falando uma série de coisas. Primeira delas, o Jorge Nicola fez uma publicação lá ontem, no canal dele, acho que é do YouTube, falando que o acordo do São Paulo do Marinacks, por informações que ele recebeu do lado do Marinacks, é de que o acordo já está fechado e que tem as burocracias agora para caminhar. E aí, muita gente veio me perguntar e eu vou fazer os esclarecimentos para vocês sobre como está essa situação, para que você tenha a minha versão das informações e das apurações que a gente sempre faz. Lembrando que a gente vem abordando essa situação do Marinacks já de maio do ano passado. Foi a primeira vez que eu abordei em uma live com a Kátia. Eu falei sobre uma possibilidade do São Paulo ter uma unidade, de transformar o São Paulo e o clube em pequenas partes em uma unidade de negócio. Eu não podia abrir ainda as questões. Quando começou a vazar sobre o São Paulo poder fazer algum acordo com outro grupo, aí entraram as informações e aí eu comecei a explicar mais detalhes, como, por exemplo, a abertura de uma New Company, da abertura de uma spin-off, que é uma empresa paralela ao CNPJ do próprio São Paulo, é uma empresa nova, e aí envolvia Cotia, aí valores. Li aqui no último, num vídeo recente aqui, termos do contrato, li uma série de coisas do contrato que está em execução, ou seja, estão confeccionando, mas, e agora eu vou dar o panorama para vocês. Fechado o acordo ainda não está. Como eu já tinha dito para vocês, existe um otimismo gigante para que o acordo aconteça. Muita gente começou a especular que o Marinacks, inclusive, tinha aventado a possibilidade de compra do São Paulo, e isso eu digo para vocês, essa hipótese não aconteceu. Aí muita gente pergunta assim, mas Anquieta, me explica melhor então, se o cara tem grana, se o cara está caminhando, por que que ele não vai fazer isso? O Marinax e o grupo dele, eles têm que ter uma solvência X, porque ele tem vários negócios, inclusive três clubes de futebol. Ele tem o Rio Ave, ele tem o Olympiacos, ele tem o Nottingham Forest. Ele precisa ter uma solvência financeira, principalmente por regras da Premier League, que é mais exigente ainda. Lembrando, ele comprou o Nottingham Forest por 290 milhões de reais. Ou seja, ele pagou pouco na compra do clube porque o clube é onerosíssimo. Ele precisa cumprir uma série de regras para poder manter o clube na Premier League. O clube não custa tanto na hora da sua aquisição. Os ritos, todos os processos e as exigências que são feitas são gigantes. Não à toa, ele investiu no clube 5 vezes até agora do que ele pagou na compra da aquisição do Nottingham Forest. Aí você vai falar assim, porra, mas aqui ele botou 1,5 bilhão então no Nottingham Forest. Sabe quanto custa o São Paulo numa valuation base que foi feita ano passado e que tinha um ano passado em off? 3,5 bi na faixa de ou 49% ou 51%. Metade do valor. Ah, mas é reais, ele tem um patrimônio. Ou eu tenho um cara no grupo que falou assim, mas Anquieta, na Forbes levantaram lá que ele tem 4,9 bilhões de dólares de patrimônio. Rapaziada, eu peguei lá, fui fazer uma pesquisa. O Marinax, em 2023, ele tinha uma fortuna estimada em 2,3. Em 2024, estava lá 3,7. E agora, no final de 2024, levantaram 5 bilhões. Esses valores são valores estimados, são levantamentos que os caras fazem sem ter certeza do negócio. Uma coisa é você ter solvência, uma coisa é você ter liquidez, outra coisa é você ter um patrimônio. Aí você fala assim, não, mas eu li lá que o patrimônio é líquido. Cara, ninguém mensura isso exatamente porque tem muita coisa que envolve ações, envolve bolsa, envolve investimento. O cara tem os valores dele aplicado. Para ele conseguir se capitalizar e ele ter essa solvência imediata, ele teria que, por exemplo, se desfazer de clubes, teria que se desfazer de operações. Lembrando que o Marinakis, ele é um investidor, ele é um magnata grego, ele tem os clubes, mas ele vem de grupos de comunicação de mídia. Uma informação importante também que foi notícia em Portugal. Por que em Portugal? Primeiro, porque eu moro aqui. Segundo, o Rio Ave é um clube dele. A notícia saiu aqui. O Marinakis, ele apareceu no noticiário aqui longamente com as pessoas abordando o fato do Marinakis estar sendo processado na Grécia por associação a organizações criminosas e tem envolvimento em um problema que aconteceu
envolvendo a morte de um policial num jogo de vôlei do Olympiacos. Foi nem jogo de futebol. Mas o Marinakis fez lá uma nota gigante que eles mostraram, fazendo uma justificativa em nome do Olympiacos, em nome do grupo dele, dizendo que eles vão até o fim, que eles vão buscar a verdade, que eles vão brigar, que isso é uma campanha do primeiro-ministro grego, ou seja, um negócio político de alto escalão, de altíssimo escalão, os caras com inimigos fortíssimos, mas ele vai ser julgado. O Marinakis vai ser julgado sobre isso. Coincidência. Eu vi isso porque eu estava acompanhando um noticiário português aqui hoje de manhã, né? Foi isso, inclusive. Aí eu já ia falar do Marinakis hoje. Aproveito para contar para vocês o Marinakis que está sendo processado por envolvimento com organizações criminosas. Zanqueta, o que que isso significa? Cara, eu não estou dando peso nenhum, estou dando a notícia para vocês, porque o cara está ligado ao São Paulo. Então, a gente tem sempre que ficar ligado quando envolve notícias do São Paulo. O Marinakis que já tem aí uma história por trás aí, boatos de que testemunhas antigas de processos dele antigo morreram, foram mortos, tem toda uma lenda aí por trás das coisas. Eu, particularmente, não tenho como opinar sobre isso, são só especulações, são aqueles boatos de internet, são aquelas coisas que rolam em pesquisas básicas que a gente faz aqui. Agora, essa não. Essa eu vi aqui, foi dado na CNN Portugal. Fizeram uma matéria mostrando o pessoal na Grécia, mostrando o pessoal em todos os lugares, inclusive a repercussão que teve na Inglaterra e aqui, e que está tendo na Grécia. Eu queria explicar para vocês, porque surgiu a dúvida sobre a possibilidade do Marinax comprar o São Paulo. Muita gente falou isso. Ah, o Marinax queria comprar o São Paulo e não sei o quê. Então vamos lá. Cada um tem as suas fontes, cada um tem as suas informações. Eu vou falar para vocês o que eu ouvi. Essa história de Cotia poder ser envolvida, e eu vou voltar um pouco para vocês, vocês vão lembrar dessa história. Ser envolvida em compra, ser envolvida em negociações, ser envolvida em assuntos com investidores. A primeira vez que eu ouvi isso, ela surgiu, se eu não me engano, no IG, em que falavam que o São Paulo e o Grupo City, numa viagem que o Júlio Casares fez para a Inglaterra, daquelas muitas que ele fazia, ele que tem uma amizade com o Ferran Soriano, que é CEO do Grupo City, negociavam, a informação dava isso, eles negociavam que o São Paulo cederia a prioridade em todos os jogadores de Cotia, da venda de jogadores de Cotia, para o Grupo City, em troca de pacotes de empréstimos de jogadores do Grupo City. Ou seja, na época se falava, por exemplo, quando o São Paulo começou a falar sobre Ferrarese, Bustos, que inclusive estava tá no Tajeres, entre outros atletas do Grupo City, que eles têm muitos no mundo, começou-se a aventar essa possibilidade. E aí se discutiu que o São Paulo ia fazer uma sessão de atletas para o Grupo City de priorização de venda de jogadores. Sempre que o City quisesse comprar, ele teria prioridade de compra, ou seja, se chegasse um Liverpool, um PSG igual comprou o Beraldo, e o PSG falasse, eu te dou 20 milhões de euros, o Beraldo é meu. E o São Paulo chegasse para eles, para o Grupo City, e falasse, ó, City, você tem a prioridade, o PSG ofereceu 20 milhões, o Grupo City podia oferecer os mesmos 20 milhões que ele levava em prioridade do PSG. A concorrência, ele teria sempre o voto maior, principal de opção da concorrência. E aí, essa história surgiu. Eu, particularmente, nesta época, eu estava em São Paulo, porque meu filho estava em Cotia ainda, e o meu filho menor estava de férias, então a gente alugava um apartamento em Cotia naquele período, e meu filho estava de férias, ia e voltava de São Paulo e Rio de trabalho, e naquele dia, coincidentemente, coincidiu de eu conseguir estar no Morumbi e poder encontrar com as pessoas lá e perguntei diretamente sobre esse assunto para o próprio presidente Júlio Casares, e o Júlio Casares ele me falou, Zanqueta, nunca existiu essa conversa sobre a gente ceder prioridade ou fazer venda ou fazer cessão de direitos com o Grupo City. Sim, o Grupo City já naquele momento tinha uma ideia de comprar clubes e fazer investimentos no território brasileiro, que acabou coincidindo depois no ano seguinte, com o Bahia. Lá no final de 2023, isso acabou. Foi final de 2023 ou foi o final do próprio 2022? Agora eu não me lembro direito, em que o Bahia, já com o Grupo City, foi comprado logo depois, mas o São Paulo teria sido a primeira opção de pergunta. O Júlio Casares desde o início ele nem chegou a negociar, segundo ele próprio, porque
naquela época, principalmente, o São Paulo nem tinha abertura nenhuma para fazer SAF. Então, a conversa com o Grupo City nem evoluiu, apesar do Grupo City querer fazer investimentos em clubes. Já naquela época, quem teve interesse em poder fazer alguma aquisição mais direta e foi mais agressivo com o São Paulo foi o mesmo grupo que controla o Mônaco, que eu não sei nem o nome de cabeça. Esse grupo que controla o Mônaco, ele sim teve um momento de interesse maior naquela época, naquele momento, e ele chegou a ser mais incisivo e agressivo. E se eu não me engano, o São Paulo chegou até algumas reuniões na época, inclusive com Casares, para abordar este assunto. E na época virou assim: ah, tem um investidor árabe que é o São Paulo. Nunca foi investidor árabe. Nunca foi investidor árabe. Por isso que virou chacota, porque o Casares tirou foto com o cara, tinha ido visitar o São Paulo, não sei o que, aí virou piada. Porque tudo acaba virando meio que chacota e sacanagem. Na época, essa conversa é real, existiu, mas era com um cara que investiu no Mônaco. Era com o dono do Mônaco, e isso aconteceu em 2022, tá? Antes que você se confunda com andar da carruagem. O São Paulo não avançou naquele momento com esse assunto. 2023, a gente teve um ano de oscilações, mas esse assunto ficou mais para trás, esse assunto não caminhou tanto. E agora, em 2024, lá para março, como eu falei para vocês, foi criado esse plano, esse business plan base de poder fazer a venda, foi um release que o São Paulo montou para poder apresentar no mercado e conversar com alguns clubes. Coincidiu do São Paulo, como eu já contei a história para vocês, do Edu Gaspar estar sendo contratado do Arsenal para ir para o grupo do Marinax. A coisa avançou, evoluiu. O São Paulo tinha apresentado esse projeto para algumas. O São Paulo tinha apresentado esse projeto para algumas vertentes, tá? Para algumas vertentes. E entre elas, entre 3 ou 4 interessados que surgiram para poder conversar mais sobre o assunto, o mais interessado de todos foi o próprio Edu Gaspar, como eu já expliquei para vocês a história. Ele no Arsenal, ele mapeava quais os clubes que tinham maiores parcerias possíveis, eles tinham lá um mega trabalho de scout junto com o grupo do Marinax, calhou de ter uma convergência, teve uma fusão de ideias, e aí o São Paulo começou a conversar, o Júlio Casares teve algumas reuniões em Londres, e aí, o Edu Gaspar, como eu já falei para vocês, ele ainda não está aparecendo porque ele só vai efetivamente aparecer agora no mês de abril, porque no contrato dele com o Arsenal, ele não pode estar atuando de frente por nenhum clube por conta do contrato que ele tinha de ser diretor do Arsenal, ele tinha que ter um hiato de 6 meses, então ele está meio que ali no, fazendo um ghost work ali para poder fazer um negócio ali bem escondido, tá no bastidores, não à toa ele teve no Morumbi, ele teve em Cotia, falou com pessoas, já dei detalhes para vocês em vídeos anteriores aqui. Tranquilo? Aí a gente entra na outra parte. Mas, Anquieta, é um passo. A gente está falando de Cotia para ser comprado o clube. Eles queriam, no primeiro momento, a aquisição de um clube no Brasil por conta do filho. O filho amou o Rio de Janeiro, queria comprar, o Vasco estava barato, na opinião deles, seria uma oportunidade boa. O Edu Gaspar e o grupo todo, como eu já também expliquei para vocês, optaram por negócio, avaliaram as estruturas que tinham. É óbvio que Cotia, com toda a estrutura física, com toda a estrutura de venda, com um renome mundial e com toda a metodologia, todas as capacidades que tem, encantou o Edu Gaspar. Ele próprio esteve em Cotia e falou com as pessoas. Ele se encantou com muitas coisas, algumas outras eu vou falar para vocês mais para frente, que ele não gostou tanto, que é óbvio que sempre tem coisas a melhorar, mas no cômputo geral, eles ficaram encantados, tal qual o Klopp, que cuida do Red Bull, também esteve lá e ficou maravilhado com tudo que viu recentemente, para dar esses exemplos para vocês. Aí a gente chega no ponto final, Zanqueta, e a parte da compra do Marinax com o São Paulo. Falaram até do Marinax, falar, me manda o Pix. Gente, não tem nada mais ridículo do que você tratar uma negociação de uma compra de um clube desse tamanho, em que sabemos, o São Paulo nem pode iniciar uma venda de negociação de direitos do clube neste formato por conta do seu modelo associativo e falar que o Marinax quer comprar ou tinha interesse de comprar. O que o Marinax quer é a possibilidade de prioridade de compra futura. Ah, mas o Marinax não teve a intenção de comprar o São Paulo? Gente, eles podem ter tido conversas preliminares, mas com todas as conversas de todas as pessoas que eu falei, esse assunto nunca foi real para a mesa do tipo, vamos comprar o clube, vamos ver se a gente tem condição de fazer aqui uma negociação de compra completa. Nem de Cotia isso foi discutido. Cotia foi discutido a operação, não foi nem discutida a transformação de SAF completa com envolvimento de patrimônio, quanto mais da instituição como um todo. Esse assunto de verdade nunca foi discutido.
nunca foi negociado, e como eu falei para vocês, o valuation prévio do São Paulo, 3,5 bi. Ah, mas Anqueta, tem dívida ou não tem dívida? Cara, foi o valuation que foi feito, eu não tenho mais detalhes para dar para vocês. Agora, o que eu falo para vocês, as possibilidades de SAF tem repactuação de dívidas, você tem as negociações que você joga para frente, você transforma isso no longo prazo, a SAF muda tudo. Se o São Paulo fosse realmente vendido e chegasse nesse patamar e nesse estágio, a dívida não seria tão impactante assim, porque os caras iam jogar a perder de vista igual o Textor faz. Ele bota dinheiro para dentro para investir no time, para o time render e para ele poder girar capital. Essas negociações que vêm acontecendo e essas conversas que vêm acontecendo estão num estágio muito bom, como eu já falei para vocês, mas a conclusão definitiva disso, já falei para vocês antes, a expectativa é de que o São Paulo feche essas negociações lá para junho. Ah, mas pode acontecer antes? Gente, pode acontecer um monte de coisa. Negociações envolvem um monte de coisa. Pode acontecer, inclusive, de encerrar a negociação. Não existe uma obrigação de nada. Já tinha dito isso para vocês. Então a gente tem que ter muita calma na hora da avaliação. A última informação que eu tenho, que eu disse para vocês que eu ia controlar mais as informações que eu soltava sobre esse assunto, é que as negociações vão tendo um avanço esplendoroso. Mas fechado, concluído, já dá para você dar como tudo certo? Não. Até porque tem muitos pontos que eles ainda embatem cabeça. Não é fácil você acertar e alinhar absolutamente tudo. Inclusive, eu já soube de pontos que vão gerar polêmica na torcida. E eu prefiro nem falar agora porque eu quero ver se vai ser concluído. Vai ter gente que vai criticar, vai ter gente que vai falar um monte de coisa, talvez com razão, mas isso é um outro passo. De todo modo, a coisa está caminhando. A coisa está caminhando e está caminhando bem. Existe um otimismo de ambas as partes e para acontecer no meio do ano. Agora, você vir e falar, o acordo está 100% fechado, cuidado. 100% fechado é quando a tinta está no papel, é quando você tem o documento registrado e aí sim você fala, beleza, estamos fechados. Mas as expectativas continuam sendo muito boas. A injeção de capital para este ano seria na faixa de 20 milhões de dólares, daria, sei lá, 125 milhões de reais. Estou fazendo aqui, não sei qual a cotação do dólar do dia, só para injetar neste ano, o que já daria um grande alívio, porque esse valor seria para investimento em jogadores, e como vocês sabem, pode ajudar na amortização da dívida, uma parte dele que vai para investimentos no futebol profissional. Aí o São Paulo conseguiria fazer. Inclusive, eles poderiam pegar jogadores destaques no futebol sul-americano e no Brasil, que são jovens, enxertar, inclusive, já 18, 19 anos, 17 anos, no elenco profissional do São Paulo. E esses jogadores, claro, de nível A e a gente já está falando de jogadores que têm capacidade e condição de jogar em times profissionais. E isso já viabilizando uma possível venda futura, porque esse lance vai, joga, desempenha, vende. Vai, joga, desempenha, vende. É uma fábrica de atletas, é aquela história. É a maior base do planeta, é o maior, o centro revelador do mundo, é essa a intenção que eles têm. Mas lembrando que no final ninguém aqui vai se iludir. O São Paulo vai lucrar, vai ganhar dinheiro e vai ter jogadores bons em campo, sim, tanto na base quanto no profissional. Mas isso vai ter prazos reduzidos, períodos curtos, porque depois eles vão ser vendidos. É mais ou menos o que o City faz também em alguns polos e algumas coisas. Eles desenvolvem, compram, fazem a negociação, o cara se destaca, eles fazem a negociação de volta. Estou dando uma pincelada macro para vocês. Neste momento, não há conselheiros contrários ao São Paulo, inclusive há uma crescente de conselheiros. Eu vejo assim, os conselheiros negaram. Rapaziada, tem 260 cabeças para poder falar. Eu duvido que o cara que fala isso, ele conversou com os 260. Eu falo com os líderes de grupo. E a maioria dos líderes de grupo que eu falo são assim, é crescente o movimento para aceitação de SAF. As pessoas entenderam isso. Entretanto, a maioria deles também acha prudente começar com uma operação tipo a do Marinax, para daí então a gente começar a vislumbrar novos passos. Isso é um piloto. Deu certo, vai convencer todo mundo que vai valer a pena. Deu errado, aí que você vai ver que não vai acontecer e o negócio não vai sair do lugar mesmo. Então, esse é o panorama real que eu conversei com conselheiros, com líderes de grupos de conselheiros e internamente com várias fontes dentro do São Paulo que me passaram esse cenário. A maior pretensão hoje é que aconteça o negócio do Marinax e o São Paulo prepara a estratégia de apresentação para os conselheiros desse assunto do Marinax, que ainda vai render muitas histórias. Cuidado com as informações, principalmente as que empolgam mais, porque nesse momento a única empolgação que a gente pode ter é pelo que irá ainda acontecer. De concreto e de factível, a gente tem pouca coisa. E eu imagino que com a entrada do Edu Gaspar, quando ele encerrar o contrato do Arsenal
ele passando a se aparecer mais na televisão e poder dar as caras e poder dar entrevistas e falar mais abertamente sobre o assunto, aí a gente vai começar a ter panoramas mais concretos sobre tudo que está acontecendo. Beleza? Já falei demais, estendi demais, mas é muito legal. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto do Marinax. Então, cuidado, não existe assunto do Marinax comprar o São Paulo. Ele não fez proposta e foi negada. Não foi discutido isso e nem está sendo discutido, porque isso é um passo dois depois de Cotia, depois da coisa dar certo. E o passo de Cotia do investimento está num bom estágio. Vamos torcer por isso.